Bom dia, igreja. Paz. A pergunta foi: por que Deus abençoou Jacó, mesmo depois dele ter tomado a bênção que Isaac daria a Esaú? Deus o abençoou por causa das palavras de Isaac? E o que isso tem a ver com a autoridade que os pais têm sobre os filhos? Fala os textos. Eu vou responder a primeira parte da pergunta. A primeira parte da pergunta é: se a bênção de Isaac para Jacó foi a mesma bênção de Deus a Abraão, porque Isaac, sem saber que era Jacó, abençoou Jacó com a bênção que ele iria dar a Esaú. Muito bem, vamos ler Gênesis capítulo 27. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis 27. Acompanhe comigo a leitura, mas você pode também, anotando aí. Então vamos lá. Gênesis 27, a partir do versículo 24. Quando Isaac está já muito velho, já sem possibilidade de enxergar, está cego, Isaac manda chamar Esaú, porque ele quer abençoar Esaú antes de morrer. Então ele pede que Esaú vá caçar e a caça seja preparada, faça um guisado, como ele sempre gostava, e trouxesse com vinho para que ele então se alimentasse. Depois dessa alimentação, ele proferisse a bênção a Esaú. Só que a mãe de Esaú, Jacó, ouve. Como é que é o nome da mãe de Esaú? Jacó? Rebeca ouve, e como Jacó era o preferidinho dela, ela corre e diz: Jacó, corre lá, pega o cordeiro lá e vou matar, vou preparar, porque seu pai falou isso, isso e isso, para que você engane seu pai e receba a bênção que seria para Esaú. E você conhece a história. Se não conhece, depois você vai ler aí o capítulo 27, desde o versículo 1. Jacó engana Isaac, se veste de roupas de Esaú, coloca um couro, com pelo no braço, no peito, porque Esaú ele era peludo, e acaba enganando a Isaac, que já não enxergando, vai pelo cheiro e pelo tato, pelo olfato e pelo tato. Esse é meu filho. Apesar da voz parecer de Jacó, esse é Esaú, porque ele é peludo, e tal. O cheiro é de Esaú. Bem, Esaú gostava de ficar no campo, ser caçador. Isaac ficava mais em casa, Isaac era aquele cara que, se participasse de Masterchef, devia tirar uma boa nota, quem sabe ganhar, porque ele gostava de ficar em casa e fazer coisas domésticas. Pois bem, verso 24. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Isaac está desconfiado, porque a voz não é de Esaú. E ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Que bênção é esta que Jacó está proferindo, que Isaac está proferindo para seu filho Jacó, pensando que é Esaú? Vamos ter uma noção mais clara a respeito do que é essa bênção quando a gente vai lá para o verso 36, porque Esaú, depois que Jacó chega, vai lá, recebe essa bênção e sai. Esaú chega com a comida, porque ele foi caçar, matou o veado lá no campo, tal, trouxe, preparou e trouxe para o seu pai. E quando ele chega e ele descobre que Isaac dera a bênção que era para ele, para Jacó, ele se ira. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó?
pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ele pergunta para o seu pai Isaque. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Qual foi a bênção que Isaque deu a Jacó? Continua. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Que bênção foi essa que Isaque deu a Jacó? A bênção da primogenitura. O que é a bênção da primogenitura? É o testemunho, era o testamento que o pai dava para o filho antes de morrer, ratificando o direito da primogenitura desse filho. Ele passaria a ser a autoridade sobre a casa do seu pai. Ele passaria a ter o poder sobre tudo aquilo que era de seu pai. Os seus irmãos ficariam sob o domínio, a autoridade e o poder desse filho que recebeu a bênção da primogenitura. Isaque diz para Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Eu passei para ele tudo. É como se Isaque estivesse dizendo: eu assinei o atestado ou o testamento, passando, ou a procuração, passando todos os poderes para ele. Esaú fica tão desesperado, chora. Ele diz: mas Senhor me abençoa, não sobrou nenhuma bênçãozinha, não sobrou nada para o Senhor dar para mim, não. Isaque diz: não, passei tudo para o teu irmão. Amados, e o que é a bênção de Abraão que Jacó vai receber? Lembra? Olha o que diz Isaque para Jacó, lá no verso 4 do capítulo 27. Olha o que Isaque fala para Esaú, quando ele pede para Esaú ir lá matar um animal, fazer um guisado ou trazer a comida para ele. Verso 4 diz: e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que eu morra. No verso 7, quando Rebeca vai contar para Jacó, ela diz assim: olha, Isaque falou assim para Esaú: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. O que é que Rebeca está preocupada aqui? É que Jacó receba o poder de primogênito sobre a sua casa, porque ela tinha preferência sobre Jacó em detrimento de Esaú. Em momento nenhum, aqui nesse texto, Jacó está falando que vai dar a bênção de Abraão a Esaú. Você pode procurar isso, você não vai encontrar. Ele diz que Deus te deu do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra abundância de trigo e de mosto. Mas o que consiste a bênção de Deus sobre Abraão e toda a sua descendência? Lá no capítulo 28 a gente vai encontrar isso. Quando Esaú fica muito irado e ele quer matar Jacó, ele diz assim: meu pai está velho, ele vai morrer. Vai ver só,
meu pai vai fechar o olho, eu vou matar meu irmão. A única maneira dele ter de volta o direito dele de primogenitura é se Jacó morresse. Morre seu pai, morre Jacó, ele passa a ficar mandando em tudo. Mês passado, nós tomamos conhecimento aqui no Brasil, acho que lá em São Paulo, de uma senhora que usou os 2 filhos para contratar. Foi em São Paulo ou foi aqui no Rio, não lembro. 2 foi em São Paulo? Para contratar bandidos. Eles foram até o prédio onde morava o tio com a esposa e a filha. O tio era casado com a tia deles, que era irmã de adoção, né, irmã adotiva dessa senhora. Então a irmã legítima, filha legítima, e a irmã filha adotiva. A filha adotiva tinha direitos iguais a essa irmã. Pela nossa lei, os filhos, não existe mais direito de primogenitura pela nossa lei. Os filhos têm direitos iguais. Se meu pai morre e deixa nós 2 e não tem minha mãe, então 100% vai ser dividido por nós 2, 50 para mim e 50 para ele. Só que essa irmã, filha legítima, cobiçando ficar com tudo, não aceitando que a irmã de criação ficasse com uma parcela igual a dela, usou os próprios filhos, que em conluio contrataram assassinos, e os assassinos foram de noite e assassinaram a mulher, o marido e a filhinha. Matou todos os 3. Quem assistiu isso na TV? Viu isso no jornal? Somente com a morte daquela irmã, essa irmã que se tornaria herdeira única. Esaú pensa em fazer isso. E aí Isaac fica sabendo, Rebeca fica sabendo, diz que a melhor coisa que tem que fazer é Jacó fugir daqui. E quando Jacó vai fugir, Isaac manda que ele vá para a terra dos parentes dele. E aí Isaac vai falar da bênção de Abraão para Jacó, quando despede Jacó para Jacó ir para a casa de seus parentes. Verso 1 do capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Olha aqui: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quem é que tinha autoridade para dar a bênção de Abraão para os filhos? Quem? Só Deus. É Deus quem escolhe, não é o pai que decide. Deus que escolhe. Da casa de Jacó, quem é que Deus vai escolher? É Rúben, o primogênito? É quem? José, que na época era o caçulinha. Logo depois veio Benjamim. Foi José. É Deus quem escolhe. Quando José está lá no Egito e Jacó vai morrer, e José leva seus 2 filhos, como é que era o nome dos filhos dele? Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Quando Jacó vai morrer, ele vai abençoar os filhos de José, mas ele coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e profere sobre Efraim, profeticamente, a bênção de Deus em Abraão. Não é isso? Não. Ele não passa a bênção de Deus para Abraão, a promessa, para Efraim. Ele diz que Efraim será
líder. A casa de Efraim será líder. E de onde que saiu o primeiro rei de Israel? De que região? Foi de Judá? Não. De Judá foi o segundo. Quem foi o segundo rei? Isso mesmo, Davi. Deus estabeleceu profeticamente pela boca de Jacó. Jacó foi profeta naquela hora, abençoando o menor em detrimento do maior, porque é Deus quem escolhe. Meu amado, você pode ter nascido pobre de maré de si. Você pode ser um adolescente hoje que na sua família inteira você tem gente, você é jovem ou você é adulto, que tem gente muito mais favorecida e você sempre foi relegado a último plano. Não visitam você, quando fazem festa lá dos familiares, a sua casa, vocês não são nem convidados. Mas ouça, se você for íntegro diante do Senhor, Deus escolhe aqueles que têm aliança com Ele. Você pode ser o menorzinho. Na verdade, Deus diz na sua palavra: eu uso as coisas loucas desse mundo e as que não são, para confundir as que se acham ser alguma coisa, né? E aí, quando Jacó está então indo para Padã Arã, olha o que acontece no verso 11 em diante do capítulo 28. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó falou isso para José, para Isaque falou isso para Jacó? Sim ou não? Não. Só Deus é quem profere e transfere a bênção que prometeu a Abraão, que renovou para Isaque, agora para Jacó. Entendeu? A bênção de Isaque sobre Jacó foi bênção de primogenitura. Amém? E Jacó depois recebe a bênção prometida a Abraão e a sua descendência. Não foi para Esaú. Mas por que é que Deus escolheu Jacó ao invés de escolher Esaú? Amados, Deus é presciente. Deus pode saber tudo o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, daqui a 50, daqui a 500, daqui a 5.000 anos. Ele tem esse poder. E se ele olha e vê o que aquela pessoa está inclinada a ser e a fazer, é o que a gente encontra na Bíblia. Ele não escolhe. No que é que Rúben se tornou como primogênito? Cobiçou a casa do pai, não é? Adulterou com a sua madrasta. O pai vivo ainda, o pai não era nem morto, Jacó não estava nem morto, e Rúben se deitou com uma das mulheres de Jacó. Para e pensa. Um cara que usurpa do seu próprio pai, né? E cobiça do seu próprio pai, quem ele não podia jamais. Deus conhece, Deus sabe a inclinação do coração, e por isso também a bênção de Deus foi sobre Jacó. Respondido. A sua outra parte da pergunta, que era: o que isso tem a ver com a bênção dos pais sobre os filhos? O que isso tem a ver com a bênção dos pais sobre os filhos? Nada. Porque a bênção da promessa de Abraão tem nada a ver com a minha bênção sobre minha filha, sobre as minhas filhas. A minha bênção sobre os meus filhos é tudo aquilo que eu deixo, proporciono, capacito como herança para eles. Eu posso não ter patrimônio material nenhum, mas eu tenho um patrimônio imaterial. O que é que vale mais?
todo o dinheiro que se tem no banco? Ou a capacidade, a sabedoria, o conhecimento, o caráter que pode levar aquela criança crescer e se tornar alguém que vai ser muito bem sucedido? O que na realidade a gente vê é que os pais que trabalham muito para deixar dinheiro, bens e recursos materiais estão proporcionando. Não, eu nunca tive, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Dá tudo que não teve para o filho de material, e depois vê o filho destruir tudo, porque se envolve com droga, se envolve com promiscuidade, se envolve com gente que não tem bom caráter, e acaba destruindo o seu futuro. Porque não deu amor, porque não deu exemplo, porque não deu presença, porque não deu estabilidade emocional, não foi exemplo e ensinamento de caráter, porque fazia de tudo para ter, para proporcionar. E o que de mais precioso um pai pode deixar, uma mãe pode deixar para o filho, é seu exemplo de verdadeira filho, filha de Deus. Porque aquele que é verdadeiro e verdadeira filho de Deus, está comprometido e aliançado com Deus para viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, pelo sábio, diz: já fui moço e hoje eu sou o velho, mas nunca vi o justo. Ele não diz o milionário, ele não diz o cheio de riqueza material, ele diz: eu nunca vi o justo desamparado, e nem seus filhos mendigando. Sabe qual é a bênção que um pai ou uma mãe pode deixar para o seu filho? O exemplo de verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. É isso o que nós precisamos como pais deixar para os nossos filhos. Amém? Respondido?